2008, eu presidi a CPI das milícias. Naquela época, você tinha uma economia do tráfico e uma economia da milícia. A milícia, por exemplo, tinha toda uma economia baseada em domínio de território, mas baseada no domínio da economia do território. Domínio das vans, domínio do gatonete, domínio territorial com extorsão direta, domínio do gás, domínio da internet, o tráfico, e não tinha tráfico na área de milícia. O tráfico, eles não tinham nada disso, mas tinham a economia do tráfico, né? E o domínio armado do território. Hoje, essas economias se misturaram completamente. Hoje tem tráfico na área de milícia e hoje o tráfico controla botijão de gás, internet, adotou, ou seja, mudou completamente a economia, isso de 2008 para cá. Então é evidente que quando você vai pensar numa legislação e vai pensar numa ação, você tem que pensar no que o crime se transformou. Este PL, da forma como está, e agora com a proposta do DERIT, é parte de um jogo político que tem o apoio do Centrão e de uma parte do bolsonarismo, que é para fortalecer o Tarcísio. Uhum. Porque se esse projeto passa com a relatoria do DERIT, o DERIT sai muito fortalecido, ele é candidato ao Senado no ano que vem, aqui por São Paulo, e fortalece o Tarcísio. Existe uma pressão para que o Bolsonaro, desde já, anuncie o Tarcísio como seu candidato à presidência da República. Ocorre que o Bolsonaro fica olhando para o filho. Uhum. O filho desnaturado que está nos Estados Unidos, fazendo sabe lá o quê, porque perdeu todas. Você lembra que eu falei aqui que ele estava perdendo todas e perdeu tudo mesmo. Perdeu tudo mesmo. Né? O Trump cumprimentando o Lula, sorridente e tudo mais. Agora ficou numa situação... O que ele vai fazer? Para onde ele vai? Então, existe toda também uma questão política nesse aspecto, que é aproveitar o momento, um assunto que mexe com a população, e fortalecendo este projeto da forma como ele está vindo agora, fortalece o Tarcísio. E o Tarcísio fica mais forte para, eventualmente, ser candidato a presidência da República. Então você vê que são vários aspectos envolvidos, né? Ô Igor, quantas vezes nós debatemos e você conhece bem o Rio de Janeiro? Você já imaginou se a Polícia Federal, nos últimos anos, no Rio de Janeiro, tivesse que comunicar ao governador do Rio que estava investigando ações criminosas no Rio? Você pensa a Polícia Federal comunicando com 6 governadores presos. Pensa a Polícia Federal comunicando ao Sérgio Cabral que vai investigar a corrupção no Rio de Janeiro, né? Pensa, enfim, eu não quero personalizar, já fiz isso, desculpa, não é o caso. Mas, assim, porque foram 6. É uma piada você dizer que a Polícia Federal tem que consultar o governador, porque muitas vezes você tem elementos do próprio governo, sejam da polícia ou não, dentro do crime, que vão ser investigados pela Polícia Federal. Qualquer projeto de lei tem que buscar a integração das polícias, uma ação integrada das polícias, porque você não tem que pensar se o governo federal tem que ser derrotado, se o estadual tem que ser derrotado, tem que pensar no povo, você tem que pensar na população, o que é melhor para a população. Freixo. Então, eu acho que isso faltou no relatório do DERIT. Pois não, Carlos? E você considera que o projeto que o governo mandou para o Congresso é um projeto que prevê esta integração e dá sinais da possibilidade de uma integração eficiente? Olha, eficiente tem que ser testado, né? Porque não é simples. Agora, Carlos, sem dúvida alguma, o projeto apresentado pelo governo, ele é um projeto que busca uma integração, ele é um projeto que busca você atualizar o que diz respeito ao crime organizado hoje, porque vem mudando. O que era crime organizado há 20, 30 anos atrás não é o que é o crime organizado hoje. Vou te dar um exemplo muito concreto. Eu presidi a CPI das milícias. Eu vou dar um exemplo que eu vivi de perto. Eu presidi a CPI das milícias. E eu, assim como você, Carlos, também passei por muita coisa. Eu não estou falando como alguém que é distante da violência, não. Eu tive um irmão assassinado pelo crime organizado. Irmão de pai e mãe. Eu enterrei meu irmão assassinado pelo crime organizado. Então eu sei o que é ser vítima do crime organizado. Eu não estou falando como alguém distante, não. Né? Olha, eu tive a minha melhor amiga assassinada pelo crime organizado. Né? Eu tive minha família inteira ameaçada pelo crime organizado. Eu ameaçado pelo crime organizado. Então, eu sei o que é uma ação de um crime organizado quando é devastador. Estou falando de um lugar muito singular. Né? E que eu achei muito importante você também pontuar isso no teu caso. Agora, eu presidi a CPI das milícias em 2008. O Igor conversou comigo em vários momentos
próximo àquele período lá. 2008, eu presidi a CPI das milícias. Naquela época, você tinha uma economia do tráfico e uma economia da milícia. A milícia, por exemplo, tinha toda uma economia baseada em domínio de território, mas baseada no domínio da economia do território. Domínio das vans, domínio do gatonete, domínio territorial com extorsão direta, domínio do gás, domínio da internet. O tráfico, e não tinha tráfico na área de milícia. O tráfico, eles não tinham nada disso, mas tinham a economia do tráfico, né? E o domínio armado do território. Hoje, essas economias se misturaram completamente. Hoje tem tráfico na área de milícia e hoje o tráfico controla botijão de gás, internet, adotou, ou seja, mudou completamente a economia. Isso de 2008 para cá. Então é evidente que quando você vai pensar numa legislação e vai pensar numa ação, você tem que pensar no que o crime se transformou. Você tem que buscar mais eficiência no combate a esse crime. Então eu acho que o governo sim se propõe a um diálogo. A própria inteligência das Forças Armadas, eu não sou favorável à intervenção de Força Armada, nunca resolveu coisa nenhuma, mas a inteligência das Forças Armadas, junto com a inteligência federal, articulada à inteligência que eu digo é produção de dados, informação, essa qualidade. Isso tinha que estar absolutamente à disposição de um comando único de enfrentamento a crime organizado de verdade. Então,